Olá, mais um Eleven Convida especial diretamente da Expert 2019. Agora comigo, Luiz Oliveira, executivo da Pinco, uma gestora global. Tem alguns fundos aí que a gente tem acompanhado bastante de perto, que acho que vale, Luiz, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. Acho que vale apresentar um pouco, falar um pouquinho da Pinco, e aí eu já vou te provocar um pouco em relação a essa visão de mundo aí. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com a Eleven. Falando um pouquinho da Pinco, a Pinco é uma casa global com 1,8 trilhões de dólares em ativos sob gestão, um número muito grande. Pra você ter uma ideia, a indústria brasileira acabou de bater 5 trilhões de reais, né? A gente tem mais ou menos 40% mais do que a indústria brasileira, e a gente tem presença no Brasil desde 2012, né? Falando um pouquinho sobre cenário, a provocação que você fez, acho que é importante contextualizar um pouquinho como é que a Pinco monta os nossos cenários, né? Como é que a gente faz as nossas projeções. Trimestralmente, a gente tem fóruns macroeconômicos, nos quais a gente convida, a gente tem a participação de todos os profissionais de investimento da casa. Além disso, a gente tem o nosso Advisory Board, que participa desses fóruns. Nosso Advisory Board tem pessoas como Ben Bernanke, Jean-Claude Trichet, Gordon Brown, pessoas desse calibre. E além disso, a gente sempre chama palestrantes externos para contribuir com áreas de expertise que não são do nosso dia a dia, ou muitas vezes, quando é do nosso dia a dia, é sempre importante trazer uma sumidade para falar do assunto. Por exemplo, no nosso último fórum macroeconômico, a gente teve Ben Bernanke entrevistando Janet Yellen, né? Pra você ter uma ideia do nível da discussão, né? Nesse último fórum, as conclusões acabaram de ser publicadas, então tudo que eu estou falando aqui para vocês é algo relativamente novo. A gente acha que, primeiro, em termos de economia, o mundo deve continuar num cenário mais ou menos como a gente tem hoje, né, de um crescimento sem muito brilho. Então, algum crescimento no mundo, mas nada muito excepcional. A gente deve ter inflação sob controle, então a gente não vê uma aceleração de saindo do controle, tá? A gente acha que a próxima recessão ainda está um pouco longe da gente, provavelmente final de 2020, começo de 2021. Porém, um dos fatores que chama a atenção é que você não precisa necessariamente ter uma recessão para começar a ter mais volatilidade, né? 2017 foi o segundo ano desde a crise de 29 com menor volatilidade da história. 2018 já foi um pouquinho acima da média, tá? E a gente acha que daqui para frente deve ser um mundo com mais vol comparado com os últimos 3 a 5 anos. Por que isso? Porque você não tem mais bancos centrais fazendo programas de quantitative easing, né? Quais foram, nesse fórum econômico, a gente identificou 5 fatores principais que não são o cenário base, mas que poderiam eventualmente romper com as economias mundiais, tá? Fator número 1, China. A gente acha que a China ela pode romper com o mundo de 3 maneiras diferentes, tá? Uma delas tem a ver com, se você realmente tiver uma intensificação muito forte da guerra comercial, a China vai ser impactada em crescimento e eles podem desvalorizar a moeda, né? Ao desvalorizar a moeda, ele acaba exportando deflação, que é justamente o contrário do que as economias desenvolvidas estão tentando atingir. Segundo, a China está subindo cada vez mais na escadinha de produtos agregados, né? Ela produz hoje coisas de alto valor agregado, né? E isso daí é uma ameaça direta para países como Estados Unidos, como Japão, como Europa. Isso pode impactar os mercados, né? E por fim, a China está exercendo cada vez mais a sua influência mundial nesse vácuo que os Estados Unidos está deixando, né? Os Estados Unidos está se fechando cada vez mais e a China está tomando esse espaço, né? Então, China é um fator de preocupação. Segundo fator de preocupação tem a ver com demografia, né? É um fator mais de longo prazo. Mas qual o problema hoje? Você tem uma população extremamente que está se envelhecendo cada vez mais e a população que já é aposentada, né, ela consome menos e produz menos, né? Então isso pode impactar inclusive curva de juros. Né? Ou seja, quem tem mais poupança, quem acumulou mais riqueza não gasta e a geração nova não gasta porque está trabalhando para fazer poupança. Exatamente. Isso aí impacta o PIB, né? Então demografia é um fator que nos chama atenção, né? Terceiro fator que nos chama atenção, tecnologia, né? Hoje a gente tem várias tecnologias aí que estão tentando despontar e romper modelos de negócio existentes e como gestor de recursos a gente quer apostar nas tecnologias que vão vencer e obviamente a gente quer evitar as que vão ser os grandes perdedores, né? Outro fator de preocupação que a gente tem no mundo hoje é populismo, né? E aqui eu não estou falando de populismo de direita ou de esquerda, pode ser de esquerda ou de direita, tanto faz. O fato é que provavelmente a gente está ou no pico do populismo ou isso ainda vai continuar um pouquinho mais. E aí o populismo pode se manifestar ou de uma maneira muito positiva ou muito negativa, né? Se for muito positiva, é aquele populismo de reduzir desigualdade social, reduzir impostos, reduzir regulação.
Mas você tem o outro populismo que normalmente está na cabeça das pessoas, que é esse populismo de fechar barreiras, de botar impostos para importação. Isso pode ser muito destrutivo para os mercados, né? E o último fator de preocupação que a gente tem acaba sendo com relação à vulnerabilidade do setor financeiro. Nos últimos 50 anos, a gente teve 7 crises nos Estados Unidos. 5 crises foram crises, entre aspas, normais, no sentido que você começou a ter pressão inflacionária, o Fed puxa juros. Macro, cíclica. Exatamente, cíclica tradicional. As duas últimas, 2000 e 2008, foram crises ocasionadas pelo mercado financeiro. E a gente vê alguns excessos no mundo, né? Por exemplo, crédito corporativo é uma área que a gente tem bastante preocupação. Então, assim, o nosso cenário base é um cenário sem muito crescimento, com mais volatilidade, sem muita inflação, mas mais ou menos como está hoje, né? A próxima recessão deve durar um pouquinho, deve ser uma recessão pouco profunda, mas muito longa, até porque você não tem política monetária muito grande para fazer, as taxas de juros estão muito baixas, mas a gente identificou esses outros fatores de risco também. Maravilha, está aqui uma leitura bastante ampla de uma casa global com mais de $1 trilhão sob gestão, é isso mesmo, é $1 trilhão sob gestão. Luiz, um super prazer ter você com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um papo.